Com o crescimento das redes sociais e a consequente democratização das informações, os criadores de conteúdo ganham força e o marketing de influência tem cada vez mais espaço. Como a inclusão de negros e negras pode potencializar essa ascensão digital? Começa agora mais um programa Negros em Foco. A internet se tornou uma potente ferramenta para o empoderamento de negros e negras que buscam, através de suas narrativas, igualdade no mercado digital. Para nos aprofundarmos um pouco mais nesse tema, estou recebendo aqui o diretor criativo Kevin David, que é sócio e fundador da agência Quelê, especializada em estratégia, conteúdo e produção audiovisual. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês, muita honra estar aqui dividindo o palco com vocês. E também o Júlio Beltrão, que é o head artístico da Mind, agência de marketing de influência. Seja muito bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco. Eu que agradeço pisar nesse salo sagrado aqui, estou muito feliz. E eu já começo com você, né? Afinal de contas, o que é o marketing de influência, Júlio? O marketing de influência nada menos ele está reproduzido naquilo que a gente estava acostumado a ver na televisão. Por exemplo, Xuxa passando um creme hidratante. Sim. Só que naquela época eram muitos apresentadores, os cantores. Com o advento do mundo digital, das redes sociais, então TikTok, Facebook, Instagram, nasceu a partir daí uma nova profissão, que é os influenciadores digitais, que são pessoas que muitas das vezes estão no Oiapoque, ao Chuí. Nesse momento tem um criador em alguma favela de São Paulo criando um conteúdo para alguma marca gigantesca que a gente nunca teve acesso e recebendo e sendo visto e sendo potencializado através dessa marca. Quer dizer que gera recursos, tem dinheiro circulando dentro dessa economia e isso possibilita que, então, se transforme num grande espaço para a realização profissional e pessoal? 100%. A gente vê um potencial de crescimento no marketing de influência que é muito fora da nossa realidade, né? A gente olhava para a Xuxa, como o Júlio trouxe, passando creme Monange, e a gente falava, nossa, cara, ela deve estar ganhando milhões com uma publicidade. E aí, quando a gente leva isso para o nosso contexto, né, é uma possibilidade da gente ter ali uma promoção a um produto feito por uma pessoa preta e periférica, que talvez esse produto nem chegaria lá naturalmente. Então, a gente vê isso muito como uma forma de acelerar, né, a relação da cultura com as marcas. E as marcas têm tido esse interesse, têm tido esse acolhimento, têm prestigiado essa influência negra dos seus produtos? A gente acredita que tem uma crescente muito forte de 2015 para cá. A gente sente, né, que nos últimos anos todas as pautas identitárias ou questionadas a gênero, identidade, foram coisas que foram crescendo muito dentro do mercado, né? Quando a gente começou a reconhecer a diversidade, a equidade, a inclusão como uma necessidade, né? E a partir disso gerar uma solução. Então existe sim uma demanda muito grande pelas marcas de quererem se aproximar dessa verdade, mas a gente ainda enfrenta algumas resistências, porque é um mercado que tem muitos vícios, né? Mas estamos avançando. Olha, nós vamos entender melhor esse crescimento de mercado com a Noah Arcanjo, que é fundador e líder da startup de marketing de influência Grow Creators. Vamos ouvi-la. Bom, falando de diversidade, eu vejo sim que as marcas estão mais preocupadas com essa pauta, afinal de contas elas têm sido cobradas pela audiência, né, pelos seus clientes. Eu acho que o primeiro ponto para se tornar um creator é de fato escolher um nicho, um tema, pode ser até nichos combinados, né, que tem algum alinhamento entre si, mas que ele possa ser reconhecido como uma autoridade dentro desse tema. E não tem nenhum problema se esse tema escolhido for a pauta racial. Ele vai se tornar uma autoridade dentro desse tema, vai poder se monetizar de outras formas, né? Oferecendo letramento nas empresas, fazendo palestra dentro desse conteúdo. Então, é um mercado que está crescendo muito e muito rápido. Ano passado, a marca era para bater 16 bilhões de dólares de investimento em campanhas de marketing de influência no mundo. Esse ano, essa previsão, até o final do ano, dezembro, já subiu para 21 bilhões de dólares. E a ideia é que até 2030 a gente esteja aí falando de um mercado de 200 bi de dólar. O Brasil, principalmente, é um dos
heavy users de redes sociais no mundo, nós somos um celeiro de experimentação e testes quando a gente fala desse nicho, porque a gente de fato é muito aderente. A gente saiu numa pesquisa onde 40% da população respondente, né, da pesquisa diz que já fez alguma compra baseada em sugestões de creators. Isso nos deixou acima da China e dos Estados Unidos, globalmente falando. Eu acredito, né, que é preciso a gente olhar para estruturar melhor esse mercado, é olhar o creator como profissão mesmo, fazendo isso full time, o tempo todo, se especializar, estudar para falar essa mensagem para o seu público de uma forma mais embasada, tornando-se autoridade, como a gente falou anteriormente, e eu acho que é esse caminho também que a gente está evoluindo para chegar. Agora, Júlio, o Brasil é o segundo país com o maior número de influenciadores digitais, né? São mais de 10 milhões de pessoas perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, virou um nicho de mercado extraordinário, não é? Mas, de novo, o negro, sobretudo, para chegar nessa marca, para chegar como um bom influenciador, precisa estar numa agência. As agências estão recebendo os negros, estão tratando adequadamente os negros, estão abrindo as oportunidades para que os negros se realizem nessa agenda? Incrível. Dado mega importante, hoje no Brasil existe mais influenciador digital do que dentista. É capaz de você chegar numa cidade, você não vai encontrar um dentista, mas você vai encontrar o famosinho da cidade com 50 mil seguidores. Para tudo isso, haja agências, né? Então, hoje a gente tem a Mind, tem o Ricardo Silvestre em outra agência, a gente tem tantas outras agências cuidando desse lugar para que possa acolher esses criadores pretos e favelados, para que possa levar para as marcas, porque hoje está muito no espaço de a marca precisa encontrar, mas o criador precisa estar no lugar certo, na hora certa. E aí você aí de casa não se frustre se você é um influenciador que não está em agência, porque também existe um caminho para quem não está dentro de agência, que é a marca os procurar, que isso é um papel muito importante, que é a principal defesa, que isso mostra que as marcas estão se munindo de profissionais que estão antenados com os criadores, para que possa trazer isso de forma específica, sem precisar do agente da agência. Ô Kevin, qual o maior objetivo de agência Quelê com relação à inclusão e valorização do profissional negro? Eu sinto que o mercado de influência ele ficou um ambiente muito competitivo, porque somos muitos hoje, né? Sim. Então, um dos maiores desafios como agência, né, principalmente porque eu acabo ficando num lugar muito híbrido, porque eu sou empresário, sou dono de agência, mas eu também acabo atuando como influenciador, fazendo publi, fazendo coisas. Põe dois chapéus, exatamente, muitos chapéus. eu visto duas gravatas, 2 crachás. Então, a nossa conversa com as marcas é conseguir comprovar que a relevância cultural de um criador de conteúdo está pautado na verdade dele e não unicamente nos números de seguidores, né? Porque eu acho que é um mercado também que olha muito para quantidade de followers, né? Quantidade de, se essa pessoa tem 1 milhão, ela engaja. Não, mas quando a gente olha para um microcriador de 30 mil seguidores, ele pode estar falando sobre uma pauta muito mais relevante ali, naquele nicho que ele está. Então, nosso desafio maior hoje com as marcas é conseguir comprovar que uma pessoa de 30 mil seguidores, preta e periférica, engaja mais do que uma influenciadora branca de 2 milhões. Agora, de toda maneira, Kevin, você está dizendo que é um influenciador negro, periférico e que supera todas essas dificuldades, que tem uma verdade, etc. e tal, mas você é um jovem. E, teoricamente, ninguém dá muita atenção porque os jovens andam falando por aí. Como é que é possível ser um influenciador, né, e influenciar pessoas sendo um jovem? É um pouco difícil ainda, porque eu acho que existe uma crise geracional que a gente está passando, né? A gente está vindo aí de uma época muito conservadora, onde as pessoas estavam acostumadas com um jeito de ver a comunicação. E aí quando você vê uma pessoa de 25, de 29, transgressora, querendo mudar tudo, às vezes as pessoas dão uma travada, assim, tipo, o que esse garoto está falando? Então, existe esse desafio, mas eu sinto que, para mim, assim, o diálogo e a paciência têm sido coisas que estão me motivando a respeitar quem veio antes e também a ter conversa com pessoas que estão olhando para esse mercado agora. Júlio, nós vimos que são 10 milhões de influenciadores, né, no Brasil, que só perde para os Estados Unidos, enfim. E nós somos 56% de negros no nosso país. Os 56% de negros está representado nesses 10 milhões de influenciadores ou não? Ele se vê representado, mas ele não se sente representado.
Recentemente, o Instituto Locomotiva soltou um manifesto com vários dados, e um deles foi que a população ali perguntada disse que, com mais de 80%, não se viam representados na publicidade. Então, a gente sabe que hoje criadores negros existem aos montes, mas muitas das vezes não contratados pelas marcas que a pessoa consome. Então, o ponto principal para que isso aconteça é que a gente tenha empresas e marcas e agências que estejam preocupadas com essa pauta racial, para que possa daí fazer o tal do potencializar as vozes pretas, né? Porque tem muita marca que fala, eu estou dando voz. Não, ninguém está dando voz porque essa voz já existe. O que a gente precisa é para que a marca possa potencializar nesse discurso através de grana e principalmente pagando de forma assertiva a esse criador, né? Porque quando a gente está falando de relevância, como muito bem apontado agora, é muito num papel de você, com seus 17 mil seguidores, tem uma relevância muito maior do que qualquer um de nós dois aqui sobre educação preta. Então, quando a gente for levar um job para o senhor, vai muito mais nesse lugar dentro da sua relevância e que precisa ser bem paga para isso. Pelo menos está sendo paga justamente, negros e brancos, influenciadores negros e brancos estão recebendo ali na mesma... Nenhuma das duas pontas, nem quem está trabalhando, nem quem está criando, Mas aí, infelizmente. Até nas redes, a gente reproduz esses problemas do lado de fora? Exatamente. Isso modifica quando a gente tem criadores que são extraordinários. Por exemplo, eu cuido de carreira com nomes como Yuri Marçal, Tiamá, Babu Santana, que são nomes que, através dos seus projetos, dos seus programas de televisão, conseguiram furar essa bolha e aí sim tem essa remuneração. Só que mesmo assim é muito difícil eu ter que explicar para uma marca que eu não vou abrir mão do meu maquiador preto, do meu set preto, do meu diretor preto para fazer uma publicidade, porque ele precisa baratear os custos dele. Porque muitas das vezes ele não faz isso com Bruno Galhaço, qualquer outro ator branco, mas ele precisa fazer isso com um talento preto. Então, do meu lado, e junto com a Kelly e outras tantas agências parceiras, é muito de ter essa briga de fazer com que aconteça e de que tenha uma remuneração legal. Olha, para a psicóloga e influenciadora Sara Aline, a internet pode ser uma ferramenta de combate ao racismo, mas o negro pode e deve falar sobre qualquer assunto. Vamos acompanhar o que ela nos diz. Acho que a importância da internet hoje ao combate ao racismo é muito num lugar de disseminar informação. Infelizmente, muito estrutural, enraizada na nossa sociedade. A gente só consegue reagir nas redes sociais sendo um influenciador negro, tendo que falar às vezes sobre o racismo. E muitas pessoas não querem falar sobre racismo, só querem entregar a sua arte. Falando agora como uma profissional que as marcas têm me encontrado para que eu represente e leve os produtos, eu fico até positivamente feliz de ver que as pessoas estão entendendo que o produto final é consumido por pessoas. E num Brasil onde a gente fala que a maior população é a população negra, né, preta e parda, não tem como eles não se mobilizarem para serem representados por pessoas assim como eu. Hoje, um dos meus maiores medos, assim, é quando eu recebo uma proposta de trabalho que está escrito: o seu conteúdo vai ser impulsionado. Porque eu sei que na minha bolha, as pessoas vão receber o meu conteúdo, vão gostar, vão acessar a marca, vão de fato comprar, porque, enfim, é um lugar de influência. Mas quando o conteúdo ele é impulsionado, ele chega em pessoas que não estão na minha base. E aí começam a aparecer comentários extremamente racistas. A gente precisa ter respostas certeiras em repreender comentários, corrigir, denunciar, porque racismo continua sendo crime. Além de todas as lutas, tem essa também, né? Porque saiu da bolha, você fica sujeito a esses tiros e trovejadas, né, Kevin? Completamente. Eu acho que a gente nunca consegue escapar completamente desse nicho, né? E uma coisa que a Sara falou, que a gente também reforça sempre, é essa necessidade de falar sobre qualquer coisa, assim. A gente quer falar sobre beleza, quer falar sobre roupa, sobre comida, sobre viagem. Mas uma das nossas brigas como agência também cara, não queremos falar sobre racismo, não quero falar sobre como é ser um jovem negro que veio da periferia mais. Essa é a minha verdade, mas não é a única. E a gente tem muita coisa para acrescentar, né? No próximo bloco, nós vamos falar mais sobre esse mercado promissor de marketing de influência e conhecer uma influencer negra que carrega milhares de seguidores através do seu humor e carisma. É daqui a pouco. Não sai daí, porque o programa Negros em Foco volta já já.
Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Hoje eu estou recebendo o publicitário Júlio Beltrão e o diretor criativo Kevin David, que através do trabalho na comunicação e no marketing digital, estão formando o mercado para que exista mais inclusão e representatividade do setor. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença. Ô Kevin, nós estamos dizendo que o influenciador está bombando, que tem um mercado, que tem muitos recursos financeiros e econômicos na parada, etc. e tal, mas e o influenciador, como é que é? Nasce pronto? Não precisa de mais nada? É só sou influenciador, está resolvido? Não, influenciador precisa de preparo, precisa de organização. O trabalho que eu tenho com a MUC, com aquele ele foi muito pautado em ajudar o mercado a gerar valor de mercado para pessoas criativas pretas. Em verdade, eu estou querendo dizer para você o seguinte, a intenção é de que tenha um empreendimento por trás de tudo isso. Exato, tanto quanto ser influenciador, tem que ser um empreendedor, não é isso? Exato. Então, para você gerar valor de mercado para um profissional preto, ele precisa entender que ele é uma empresa, né? E quando você é uma empresa, você tem uma lojinha, você precisa saber o que tem nessa prateleira, o que você está oferecendo. Às vezes, o que você está oferecendo é um tutorial de beleza, para outros é um look do dia, para outros é falar sobre carro, sobre comida. E é importante saber o que você vende, né? Para se ter uma lojinha, precisa abrir e fechar a lojinha todo dia. Ou seja, né, a conta precisa fechar, como diz na gíria. A conta também precisa fechar. Pois é, Júlio, se a conta precisa fechar, onde é que a gente vai aprender, né, abrir e fechar essa conta? Ou seja, é mais do que ter uma boa ideia, do que ter talento, do que ter até muita disposição para falar, para ouvir, tem que fazer gestão, inclusive, da própria carreira. Como é que a gente aprende? De onde esse influenciador vai aprender isso? Fato. Eu acho que, principalmente, as pessoas precisam buscar esse conhecimento através do que já está disponível de forma gratuita. Porque existe aquele imaginário de, preciso virar um criador de conteúdo, vou me enfiar no primeiro curso que aparecer de marketing de influência, vou contratar um monte de profissional, vou me endividar para comprar câmera celular para poder gerar esse conteúdo, e aí você já começa uma empresa no negativo. Mas, afinal, quem é o público dos influenciadores no Brasil? Vamos saber melhor através dos dados. Pesquisa realizada pela Opinion Box em parceria com a Influence Me revelou que a cada 10 usuários de internet, 8 seguem influencers nas redes sociais. E para 61% dos entrevistados, é fundamental que um influencer tenha conhecimento sobre o tema abordado. Os assuntos preferidos dos internautas são viagens e turismo, com 36%, finanças, com 35% e saúde e fitness, com 34%. O estudo também mostrou que 75% dos seguidores já realizaram algum tipo de compra após a recomendação de um influenciador e 58% consideram provável que voltem a comprar por indicação de influenciadores digitais. Ô Kevin, então tá aí a potência do negócio, né, como nós estamos vendo. Porque, em grande medida, o que a gente está percebendo é que aquele amigo, aquele parente que antes, né, ajudava na decisão de compra, agora ele está sendo substituído, né? Ou se não substituído, mas agora ele tem a companhia também do influencer. O influencer pode muito, né, na decisão de compra desse que está da outra ponta, né? Isso é uma preocupação, porque você estava dizendo assim, olha, precisa de verdade, não é? E a verdade precisa acompanhar essa fala, mas a verdade e a venda nem sempre se encontram. Como é que a gente administra isso? Eu acho que o mais importante é pensar que influenciador, às vezes, ele pauta cultura, né? Então, essa verdade ela pode estar atrelada ou não a isso. Às vezes, acontece da gente vender produtos, assim como quando você trabalha numa loja, às vezes você está vendendo ali um celular, um chip, numa loja de telefone, você nem acredita tanto na eficiência daquele produto, mas você precisa vender, né? Então, eu acho que como a tendência é que essas páginas virem uma plataforma de venda também, é natural que as pessoas vendam coisas que elas não acreditam ou que elas não usem ou que elas não, de fato, consomem aquela marca. Agora, ô Júlio, por outro lado, é isso que nós estamos dizendo. O influenciado lá na ponta fica, em alguma medida, submetido
ou subordinada a essa verdade do influenciador. E essa verdade pode nem ser toda a verdade e produzir até alguns danos, porque uma orientação, uma influência pode fazer com que o indivíduo compre um produto que ele não tenha necessidade ou compre um produto que possa até lhe produzir mal, ou se ainda não tiver esse conhecimento que você está dizendo que é necessário, ainda ter uma indicação equivocada e errônea. Como é que se administra essa responsabilidade com o influenciado lá na ponta? Por isso eu sou um dos principais defensores da profissionalização da influência digital. Porque através disso a gente vai ter a certeza de o que nós podemos e não podemos fazer. Hoje na publicidade existe o CONAR, que é um dos órgãos que rege a publicidade e que ele também traz muitas cartilhas, muitos ensinamentos do que fazer e como fazer, principalmente para sinalizar a publicidade. Então fique sempre atento àquele criador de conteúdo que está sempre mostrando um produto sem falar que é publicidade, que está toda hora falando dos maravilhosos benefícios de uma gominha de mascar que vai fazer seu cabelo crescer 30 centímetros, do como você fazer um cadastro e ganhar dinheiro fácil e rápido. Agora, Kevin, e a periferia? A periferia, em regra, estava limitada pela falta de acesso na comunicação analógica, e agora na digital não. Eles podem, com seu celular, entrar para dentro dessa informação, também produzir essa influência, também poder participar dessas possibilidades econômicas. Você acha que a periferia está sendo contemplada nessa influência, nesses produtos, nessas marcas? O que falta? Eu acredito que, em geral, os produtos pela massa, eles não são pensados para a periferia, assim como eles também não são pensados para mim, para o senhor, para o Júlio, no geral. Eu acho que existe aí um esforço para que essa inclusão seja, de fato, efetiva, mas a gente ainda não vê isso quando a gente, de fato, vai para uma quebrada, Porque lá, enfim, a quebrada é quem dita a tendência, E a quebrada aprendeu a criar suas próprias ferramentas. Então, às vezes, a gente está vendo um produto ali na internet que na quebrada eu mesmo posso fazer, ou eu mesmo posso ter uma interpretação daquilo, ou uma roupa que você vê e na quebrada você vai lá e você mesmo costura. Então, é importante pensar nessa servirologia, que é o jeito que a quebrada tem de fazer as próprias coisas, de usar as próprias ferramentas e que o mercado não reconhece. Olha, os Negros em Foco foi conhecer a influencer Juliana Luzier. Com quase 1 milhão de seguidores, a carioca usa o seu bom humor para falar sobre beleza negra. Vamos acompanhar. Ó, já passei o hidratante, mas eu não tô ensinando maquiagem aqui porque eu sou doida não, tá, gente? Eu falo sobre beleza e maquiagem lá nas minhas redes sociais. Pra quem não me conhece, sou Juliana Luzier. Eu sou fotógrafa e eu fui fotografar um evento de blogueiras. Aí lá elas falaram assim, nossa, você tem cara de blogueira. E eu sempre acompanhei, sempre fui muito apaixonada por esse meio de rede social e acompanhava muito no YouTube. Aí eu falei, não, eu não tenho cara de blogueira. E blogueira tem cara de blogueira? Aí elas foram e falaram, você precisa de pessoas parecidas com você na rede social. E eu falei assim, é verdade. Aí fui, criei o canal, criei o blog, que no tempo era blog, e comecei também no Instagram. Oh, baby. Eu comecei não falando de beleza. Na verdade, é porque tem uma relação com a autoestima também, isso tudo. Porque eu não me via como uma pessoa bonita. Eu acho que o racismo estrutural eu me colocava pra baixo, sabe? Porque eu achava que não ia dar certo em relação à visibilidade, a ter pessoas que gostassem de mim, porque eu sou uma pessoa retinta, sabe? Uma pessoa retinta nunca teve tanto destaque assim. Mas eu nunca achei que era pra mim, sabe, aparecer. E depois que começou a dar certo e vi que as pessoas se inspiravam em mim, eu fiquei assim, meu Deus, eu posso estar na frente, eu posso estar de cara, as pessoas podem me ver como uma referência. Quando você estabelece quem você é, estabelece o seu know-how do que você sabe, você ganha muita credibilidade, sabe? As pessoas esperam eu criar um conteúdo, falar de alguma marca para saber se compra ou não. Eu acho que foi uma evolução. Quando eu comecei, eu acho que as marcas ficavam muito assim, com o pé atrás em relação ao influenciador preto, porque, deve ser só mais uma militante. Ou, será que ela fala só de beleza mesmo? Ou por trás tem a militância? Porque a gente é uma pessoa normal. Uma pessoa normal. Eu falo de beleza, tem outras pessoas negras que vão falar sobre militância sim, e eu acho muito válido isso. Eu não paro, porque o propósito é maior do que eu mesma, sabe? Sucesso pra mim
é eu conseguir mudar a vida de uma pessoa. Para mim, não é a quantidade de pessoas que eu ajudo, é a pessoa que eu ajudo. Ô, Júlio, como é que é essa cara de blogueiro ou cara de blogueira? Quando a gente traz esse espaço e quando a gente começa a reproduzir o nosso dia a dia, com certeza em algum lugar alguém vai falar, puta, eu me pareço com essa pessoa. O mercado de influência, ele está muito... O antes e o depois. Antes era muito enviesado do eu quero ser aquela pessoa. Eu sigo aquela blogueira porque eu quero comer o mesmo alimento que ela, eu quero a mesma casa que ela. Hoje não. Hoje as pessoas estão nos seguindo porque tem coisas parecidas com a gente. Agora, Kevin, essa cara de brasileiro, esse nós somos a cara da influência do blogueiro, é isso que as empresas prestigiam? Elas estão recepcionando isso? Elas estão considerando isso quando fazem essas pontes ou ainda não? Novamente, o meu foco como agência agora é que quando a gente estiver falando sobre brasilidade, a gente precisa estar falando sobre pessoas negras, né? Proporcionalmente, porque às vezes a gente vê uma brasilidade muito genérica, muito fantasiosa, e que às vezes eu não estou nessa brasilidade, eu não vejo minha mãe, eu não vejo a minha tia, eu não vejo a minha vizinha. Então, para a gente, nessa conversa com marcas, é muito importante falar, cara, quem são as pessoas reais que representam essa brasilidade? E como que a gente consegue ser inclusivo e trazer essas pessoas para dentro dessa conversa também. Kevin, querido, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito mais sucesso. Muito obrigado pelo convite. Agradecido da sua presença aqui no Negros em Foco. Obrigado. Ô, Júlio, verdade, né? Potência, coragem, não é? E, sobretudo, a certeza de que todos podem estar onde quiser e pode ser o que quiser. É isso? Exatamente. Quero muito voltar daqui a um tempo e continuar falando sobre novas potências que estão na tela, criando conteúdo, trazendo verdade e movimentando a economia brasileira. Essa é a nossa missão. Maravilha. Muito obrigado pela sua gentileza, mais sucesso no seu trabalho e que você leve essa chama de esperança para todos os nossos influencers negros. Axé para nós. E você, cara telespectador, obrigadíssimo pela gentileza da audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços, tchau.